Bora. Deixa eu passar aqui o slide. Tipos de acidentes, né? Tem os acidentes chamados evitáveis e os inevitáveis. Os evitáveis é um acidente que lhe acontece, né? Ele aconteceu, evitável. Por quê? Porque ele não fez tudo que estava ao alcance dele para impedir. Ele não fez tudo que estava ao alcance dele para impedir que acontecesse. Como ele não fez tudo, um acidente aconteceu. Se ele tivesse feito tudo que poderia para impedir, não teria acontecido. Por isso é chamado de evitável. Ele não fez tudo que poderia ter feito para evitar. Como ele não fez tudo que poderia ter feito, aconteceu. É evitável é que ele poderia ter sido evitado. É evitável, ele poderia ter sido evitado. O inevitável não tem nada que ele possa fazer para evitar. Ele é inevitável. Não tem nada que ele pudesse fazer para evitar. Ele é inevitável. Já o evitável poderia ter sido evitado. O evitável é um acidente que poderia ter sido evitado. O inevitável, ele não tem nada que ele pudesse fazer para evitar, porque era inevitável. Alguma dúvida aí sobre evitável e inevitável? Tem alguém me ouvindo? Sim. Então vocês entenderam aí? Tá de boa? Evitável poderia ter sido evitado. Ai, minha conexão. Já o inevitável não tem nada que ele pudesse fazer para evitar. Como todos disseram que entenderam, vamos para frente. Ações básicas para evitar acidentes. São 3 ações que ajudam a evitar acidentes. São chamadas ações sensoriais. Ver, pensar e agir, VPA. Ações sensoriais para evitar acidentes. VPA, ver, pensar e agir. Ações sensoriais. Pode falar, Gabriel. É o seguinte, eu entrei agora, entendeu? Com 3 minutos de atraso. Se meu querido puder adiantar da onde continuou, para mim poder pegar aqui o conteúdo novamente. A gente estava aqui, ó. Não, no inevitável eu peguei, aí eu peguei. Beleza, daí para frente nós pode continuar. Eu pode fiz só repetir, né? O evitável, que ele poderia ter sido evitado, né? Ele poderia ter sido evitado. O inevitável não tem nada que ele poderia ter feito. Era inevitável. Só fiz repetir. Aí passamos para cá. Tudo bem. Ações básicas para evitar acidentes. Aí você decora as letrinhas. VPA, né? Ver, pensar e agir. São ações sensoriais. Se falar em ações com a intenção de evitar acidentes, ver, pensar e agir. Ações sensoriais. Ver, pensar e agir. VPA. E agora, os 3 tipos de falhas humanas, já que são as falhas humanas as maiores causadoras de acidentes no trânsito, são as falhas humanas, né? As maiores causadoras de acidentes de trânsito são as falhas humanas. E as falhas humanas são divididas em 3: imperícia, imprudência e negligência. Quando a gente fala em imperícia, é a falta de habilidade, a falta de domínio sobre o veículo, né? Imperícia é a falta de habilidade, é a falta de domínio. Imperícia, falta de habilidade ou de domínio sobre o veículo. Imprudência é um comportamento de precipitação de falta de cuidados. Precipitação de falta de cuidados. Ele não teve os cuidados, não teve o cuidado bastante, né? Imprudência é algo que ele faz por vontade dele, mesmo sabendo que é perigoso. Mesmo sabendo que é perigoso. Ele faz por vontade própria. Mesmo sabendo que é perigoso. Um exemplo, levantar o pneu da moto, pneu dianteiro. É uma manobra perigosa e ele faz... Vixe, um falou, outra respondeu na mesma linguagem, ó. Não, é porque eu pensei. Um falou, a outra não se aguentou e respondeu na hora, ó. Deve ser bem uma gangue que eles têm, né? Eles devem fazer parte da mesma gangue, né? De levantar o pneu da moto, né? Não. Um código secreto aí, falou, a outra não se aguentou não respondeu na hora, ó. 3, 4, 4.
Foi coincidência. Aí, até o jeito de falar, ó, parecida. É da mesma gangue aí. Ainda disseram o nome da gangue, 344. Eu acho que isso aí vai cair na prova. Imperícia, imprudência e negligência cai. Geralmente cai. Uma ou duas questões. São quantas questões mesmo na prova? Eu nem prestei atenção quando a mulher falou. 40. Meu Deus do céu. 40. Então, pessoal, imperícia, falta de habilidade ou de domínio sobre o veículo. Imprudência. Professor, Pode falar, James. aproveitando aí a pergunta da menina, é 40 questão, mas assim, tem um tempo, de quanto tempo, assim, para fazer? 1h30, 90 minutos. Beleza. Nada. Imprudência é uma precipitação, uma falta de cuidados. Mesmo sabendo que é errado, ele o faz porque quer. Andar em alta velocidade, levantar o pneu da moto. Faz porque quer, ninguém obrigou. Está sendo imprudente porque ele estava arriscando a vida dele por opção dele. No caso aí da menina que levanta o pneu, por opção dela, né? Negligência é uma omissão, uma falta de cuidado ou de aplicação numa determinada situação, tarefa ou ocorrência. Negligência sabe fazer a coisa certa e mesmo assim não faz. Então, imperícia, falta de habilidade, imprudência, coloca em risco sua vida e a dos outros porque quer, por opção dele, e negligência é uma omissão, algo que ele deveria ter feito e não fez. Sabe que o veículo está na reserva, que vai acabar o combustível e não abastece, mesmo sabendo que teria que abastecer, o carro dá um prego de combustível, ele foi negligente. Ele foi omisso. Ou né? então estava listo. Mas o cabo liso, o cabo não andar sabendo que o bicho aí dá um prego, né? Uma vez eu tava andando de jet ski, tava no meio da lagoa, sabia que não podia me distanciar porque uma hora o bicho ia dar um prego, já tava perto de acabar a gasolina. Mas quando eu tava mais longe, o bicho deu prego. Ó. Aí... Só deu o resgate do professor. Aí eu tive que esperar o resgate para me resgatar num barquinho a remo, mano. Eu tava longe que só, mano, lá do local da casa que a gente tava. Passei, foi tempo, mas lá com o bicho, eu não quis sair de perto do bicho, com medo de alguém roubar, né? Aí passou um cara, ei, macho, vai lá chamar uma pessoa lá na casa, lá, vai, porque o bicho aqui deu prego de combustível. Mas eu acho que eu passei uns 25 minutos esperando ele chegar lá com o barquinho a remo, pra me pegar. Pensa, negócio ruim, mano. Eu tava sem colete. Tava frio, mano. Ei, professor, aí lá parece tipo... Quais são as falhas humanas? Vamos supor, né? Aí são essas 3 falhas humanas, né? Imperícia, imprudência e negligência. Ele pode também dar exemplos. Ele vai dar lá sobre... O cara não tinha domínio sobre o veículo. Aí você vai dizer, a imperícia, a imprudência ou a negligência. Ele levantou o pneu da moto. Ele foi imprudente, imperito ou negligente. Ele levantou o pneu da moto porque quis. Ele foi imprudente. Ele tinha que abastecer o veículo e não abasteceu. Ele foi negligente. Ele tinha que encher o pneu e não encheu. Ele foi negligente. Ele deu um cavalo de pau. Ele foi imprudente. Faltou habilidade na hora de dar ré e ele bateu. Faltou perícia, ele foi imperito, né? Professor, Pode falar. aí ele não botou negócio do tempo. Rapaz, a fala cortou um pouco e eu não ouvi. Alguém ouviu aí o que ele falou? Não botou a gasolina no jet ski. Não botou a gasolina o quê? No jet ski. Aí eu acho que ele perguntou tipo isso. Rapaz, eu fui altamente negligente. Eu sabia que estava perto de acabar a gasolina, eu sabia que não podia me distanciar, mas eu queria ver uma pessoa que estava lá na outra casa lá e vacilei. E vacilei legal. No fundo eu senti pena, mas agora eu sinto mais não. Divisão da direção defensiva. Ela é dividida em preventiva e corretiva. Espera aí só um minuto. Ela é preventiva e corretiva, né? Então, exemplificar em imperícia. Imperícia é falta de habilidade. Você tirou a carteira há pouco tempo,
ainda não tem muita segurança no trânsito, você está nervosa, você está insegura, né? Falta habilidade, foi fazer uma manobra de, sei lá, fazer uma baliza e ainda estava insegura e bateu, foi imperito, né? Faltou habilidade, faltou domínio sobre o veículo, né? Foi fazer uma curva muito fechada, sobrou na curva. Faltou perícia, você ainda não tinha experiência bastante para fazer aquele tipo de curva naquela velocidade, né? Então você tem que imperícia, falta de habilidade ou de domínio sobre o veículo. Imprudência, fez o ato ali por querer, ele quis colocar a vida em risco por opção dele. E negligência é uma omissão. Sabia que fazer o certo, mesmo assim não fez. A direção defensiva é dividida em duas, preventiva e corretiva. Preventiva é a atitude permanente do condutor que deverá observar, prever e decidir sobre as condições do trânsito, evitando se envolver em acidentes sobre o veículo. Preventiva, pessoal, vocês têm que estar ali preparado, né? Vocês têm que estar ali cauteloso, preparado com o que possa vir a acontecer. Você está sempre olhando para os lados, olhando para trás, usando os retrovisores. Você dirige a velocidade um pouco menos da velocidade limite. Você sempre está ali mais apto a reagir, né? Tem mais tempo por estar em menor velocidade. A corretiva é a atitude que o condutor deverá adotar ao se defrontar com possibilidades de acidentes. Ali, praticamente, na corretiva é quando já começou a possibilidade de um acidente. Você vai tentar corrigir. Não sabe se vai dar certo, né? Preventiva é a intenção de sempre anteceder o acidente e evitando. A corretiva, ali a possibilidade já começou. Como assim? Começou? Você está dirigindo aqui o veículo, quando na fé você olha para um lado, vê uma pessoa correndo na direção do veículo. Já começou o problema aí. Não foi você que iniciou o problema, não. Ele veio atrás de você. Vai depender agora de você corrigir, né? Você vai tentar evitar o problema, né? Nem sempre vai dar certo, né? A corretiva é quando o problema já aconteceu, já iniciou ali. Você está vendo uma pessoa que vai atravessar a rua correndo. Você está aqui a 60 por hora e a pessoa está atravessando a rua correndo. Talvez você consiga evitar, talvez não, vai depender de vários fatores. Do seu reflexo, da sua velocidade, se a via está muito movimentada, se está pouco movimentada, se tem espaço para você desviar. Depende de vários fatores, não depende só de você, né? Então a corretiva é você tentar corrigir uma situação não prevista, né? Está alheio à sua vontade, aconteceu ali, você vai corrigir algo que já iniciou. A preventiva não, você está sempre ligado. Mas estou vendo ali um ônibus, eu vou mais devagar porque tem a mania do pessoal sair correndo atrás do ônibus. O pessoal para, desce do ônibus, vai lá para frente, então eu vou bem devagarzinho, que se alguém correr eu já estou preparado. Já corretivo, você está andando aqui, quando dá fé, só uma criança correndo aí, ó, de trás do carro. Não tinha como você ver a criança estava atrás do carro, o carro não é transparente, não tem como ver a criança aqui. Pumba! Você está andando aqui, aparece a criança aí a menos de 2 metros de você, ó, correndo. Não se sabe se você vai ter habilidade bastante para evitar isso aí. A defensiva, você está andando na estrada, aparece ali uma placa. Atenção, trecho com alto risco de atropelamento de animais. Quer dizer o quê? Que vários animais já foram atropelados nesse local aí. É um local onde vários animais passam e acabam sendo atropelados. Então, de tanto acontecer acidente aí, o órgão de trânsito colocou uma placa avisando que esse é um local que os animais gostam de passar. Então, você vai redobrar a atenção e vai diminuir a velocidade. Isso é ser defensivo. Sabe que aquele local ali pode acontecer um acidente, você reduz a velocidade. Se você está a 60, baixa para 40. E fica atento a qualquer coisa que possa sair do mato. E um animal desse aqui, o cavalo, ele está aqui na beirada da pista. Correto? Você viu um cavalo desse aqui, você diminui a velocidade porque ele não está na beirada da pista. O cavalo, ele tanto tem um olfato melhor do que o nosso, como tem audição melhor que a nossa, pessoal. Ele pode ouvir ou sentir algum animal vindo na direção dele que a gente não tem como ver, nem ouvir, nem sentir, né?
Então, se ele sentir algum animal vindo, ele achar que é um predador, sei lá, que vai fazer algum mal a ele, ele pode correr para o outro lado. E você que não diminui a velocidade, pode ser que ele se choque no seu veículo, né? Então, o correto é você diminuir a velocidade mesmo, 10 por hora, 15 por hora, bem devagarzinho, até passar dele, depois você volta à velocidade normal. Isso você foi defensivo. Como seria o motorista aqui corretivo? Ele viu isso aqui e nem respeitou, continuou na velocidade que estava. Ele está confiante que na hora que aparecer que o problema, ele vai ter reflexo bastante para evitar o acidente. Mesma coisa o cavalo. Ele viu ali, poderia ter evitado já diminuir a velocidade, mas não. Ele achou melhor continuar na mesma velocidade que estava. E se o cavalo vier correr na direção dele, ele vai utilizar a perícia dele com a intenção de evitar o acidente. Já aqui, ó, o acidente já começou. O acidente não, ó. O problema começou. A criança saiu do nada de trás do carro. Não sei como está aqui à direita dele, mas à esquerda ele não pode puxar. Ele vai bater aqui nos veículos, né? A tendência, se a criança está vindo da esquerda para a direita, você puxar para a esquerda tirando a criança, né? Se você desviar da criança, acerta aqui os carros. A intenção é desviar de tudo, né? Você vai ter que olhar rapidamente aqui no retrovisor direito, olhar por cima do ombro e tentar o máximo possível, se tiver espaço, para levar da criança. A intenção é não acertar a criança. Aqui nesse caso aqui, ó, as crianças estão indo para a direita. Se não vier carro do lado esquerdo, você vai olhar no retrovisor, olhar por cima do ombro e vai puxar para a esquerda tirando as crianças. Já que elas estão indo para um lado, você tira para o outro. Se tiver vindo uma moto, um carro, um veículo aqui, você vai tentar subir ele a calçada, é o jeito. Vai tentar tirar no máximo as crianças e subir a calçada com a intenção de não acertar as crianças, né? Então, a direção defensiva, preventiva, você tentando ver o problema... Você tá me ouvindo? Estou ouvindo. Pode perguntar. O meu tá saindo áudio não. Vou entrar de novo aqui. Alguém tá me ouvindo aí? Sim, Eu aqui também. eu tô ouvindo. Tá normal, né, para os outros? Beleza, então. Espera aí o colega aí uns 10 segundos. Então, recapitulando, preventiva, você vê ali uma possibilidade de problema ou acidente, você tende a evitá-lo. Faz de tudo para evitar. A corretiva já começou, você vai tentar corrigir. O problema já começou, você vai tentar corrigir o problema. Você vai tentar corrigir o problema, ele já começou. Você vai tentar corrigir usando a sua perícia, usando o seu reflexo, né? Não sabe se vai dar certo, você vai tentar. Tranquilo até aí? Tranquilo. Tá, agora. Então, agora, a divisão da direção defensiva, né? Dividida em preventiva e corretiva. A preventiva antecipa o risco, a corretiva não antecipa o risco. A preventiva, o risco é mais baixo, porque você está ali em baixa velocidade, você está antecipando a possibilidade de um acidente, está tentando prever o que pode acontecer, está sempre tentando fazer com que nem inicie o problema. Já a corretiva, o problema já iniciou, você vai tentar corrigir, depende do seu reflexo e como é que está a via, como está o trânsito, né? Então, se perguntar qual que tem o risco mais baixo, é a preventiva. Qual tem o risco mais alto, é a corretiva. Corretiva, o problema já iniciou. Você vai tentar corrigi-lo. A preventiva exige pouca habilidade. Você dirige ali de maneira mais lenta, você está mais atento. Já a corretiva exige muito mais habilidade. Você sempre está ali no limite, né? Você está ali um pouco mais veloz, tende a não antecipar, você tende a tentar resolver quando ele começa, né? Então, você vai dependendo de mais habilidade de você. O recomendável sempre é a preventiva. A corretiva não é recomendável, mas é uma possibilidade. Você vai tentar corrigir para evitar, né? Sempre você vai tentar evitar. Sempre
A intenção é tentar evitar o problema, sempre, sempre, sempre. Fundamentos da direção defensiva, né? Eu disse que procurei fazer algum tipo de acrônimo, né? Utilizando as letras iniciais, né? Não achei nenhum que fosse interessante. Aí o aluno falou, rapaz, chapado. O aluno falou chapado, né? Você vai ter que decorar aí os fundamentos da direção defensiva são conhecimento, habilidade, atenção, previsão e decisão. Conhecimento, habilidade, atenção, previsão e decisão, né? Conhecimento das regras e leis de trânsito, você tem que conhecer o código de trânsito, né? As regras que você pode e não pode fazer. Tem que ter habilidade, né? Domínio sobre o veículo. Você tem que ter domínio sobre o veículo. A atenção tem que ser sempre difusa. Atenção difusa é atenção para todos os lados, não só para frente, mas para os lados e também para trás, utilizando os retrovisores. Atenção sempre difusa. A previsão, né? Antecipar-se às situações. A previsão sempre antecipar-se às situações para não ser pego de surpresa. E a decisão sempre com convicção na hora de agir, né? Uma ação convicta, né? Você agir sempre com ação convicta, né? Para que dê certo, né? Então, fundamentos da direção defensiva, conhecimento, habilidade, atenção, previsão e decisão, né? O chapado, né? Chapado. É o jeito, né? Conhecimento das regras e leis de trânsito, habilidades, domínio sobre o veículo, atenção sempre difusa para todos os lados, previsão antecipar-se às situações e decisão, convicção ao agir. Atenção sempre difusa, não pode ser dispersa, né? Desatento, nem pode ser fixa apenas para um local, só para frente. Você também tem que utilizar os retrovisores e olhar tanto ao seu lado quanto atrás, né? A direção sempre defensiva, a intenção sempre evitar acidentes. E a ação evasiva, né? Ação de fuga. A sua ação é sempre sair do problema, sair do acidente, evitar o acidente, sempre na ação de fuga, evasiva. Atenção dispersiva quer dizer que quando o condutor dirige ele está distraído. Atenção fixa é quando o condutor dirige olhando somente à frente, ele tem que olhar para todos os lados. Então, atenção difusa é quando o condutor divide a sua atenção em tudo que está à sua volta. Atenção difusa é a correta, né? Quando o condutor divide a sua atenção em tudo que está à sua volta. Ação evasiva de fuga, né? Manobra realizada para evitar acidentes, fugas, ação evasiva. Você não deve ter uma direção agressiva, né? Dirigir sem cumprir as leis, normas e colocando a vida dos outros em risco. Você não deve dirigir agressivamente, a não ser que você seja piloto de fuga, né? De algum ator, atriz, a pessoa importante, né? Sempre utilizar a direção defensiva, dirigir com atenção, cuidando da sua segurança e da dos outros, né? E a dos outros, né? Sempre ter como exemplo a direção defensiva. Vamos falar agora sobre as condições adversas no trânsito, né? Condições adversas são condições, são todas as situações que podem contribuir para que aconteçam acidentes. Todas as situações que podem contribuir para que aconteçam acidentes são consideradas ações adversas. Elas estão relacionadas à iluminação, ao tempo, às vias, ao trânsito, aos veículos, ao condutor, à carga que está levando e ao passageiro, né? Tudo isso são tipos de condições adversas. Quanto à iluminação, quando você está dirigindo numa via de 2 sentidos, pessoal, se a pessoa do sentido oposto, à noite, né, local não iluminado, né, sem iluminação pública, e ela acender o farol alto, pessoal, vai acontecer isso aí, ó, o ofuscamento, né? A sua visão é mais ou menos essa daqui, ó. Se ela acender o farol alto, você vai ficar ofuscado pela
pelas luzes, né? Você não vai conseguir olhar para frente, né? Bizuí é você olhar para baixo e se orientar pelas faixas de trânsito, né? Para não sair da pista, né? Você não consegue olhar para frente. Isso, quando olha, não consegue enxergar. Então você olha para baixo e tenta se basear pelas faixas de trânsito para que você não saia da pista, né? Correto é você puxar um pouco mais para a direita, ficar mais longe do veículo. Você dá um sinal de luz com a intenção que ela baixe o farol, né? Nem sempre eles vão baixar. Você vai ter que se concentrar e cuidado para não sair da pista, né? Não perder, já que você não está conseguindo enxergar nada, né? Você tem que ter bastante cuidado, diminuir a velocidade, puxar mais para a direita, né? A intenção é você dar um sinal de luz e a pessoa baixar o farol para parar de ofuscar sua visão, né? É um ofuscamento, né? Por isso que quando você acende a luz alta e vai passar para outro veículo, você tem que baixar o farol, e quando você está seguindo, né, você tem que baixar o farol para não ofuscar a pessoa que vem no sentido contrário. Você fica vendo só o reflexo de luz, né? Luz alta no sentido contrário. E quando você está sendo seguido ou seguindo alguém, se a pessoa estiver com o farol alto, o retrovisor interno, né, está posicionado para que você veja o vidro traseiro, ele vai receber aquela luz alta e vai ofuscar sua visão também. Mesmo que a pessoa esteja atrás de você, se ela estiver com luz alta. E a penumbra, pessoal, a penumbra é a mudança, né, de claridade. O sol está se pondo, pessoal, ele fica ali mais baixo, ele ofusca sua visão, você tem que usar a pala do quebra-sol, né? Aquela palazinha até que a mulher puxa para olhar o espelhinho para passar o batom, né? Quando o sol está se pondo, ele fica ali na altura que ele realmente você não consegue enxergar, a não ser que você desça ali o quebra-sol, né? E quando ele se põe, pessoal, seus olhos demoram um tempinho para se acostumarem com a nova claridade, né? Para se adaptar ali, estava claro, agora está escuro, né? Mesma coisa no contrário, você está dirigindo de madrugada e o sol nasce, né? Seus olhos demoram ali uns minutos para sair da escuridão para a claridade, né? Para se adaptar à nova realidade de claridade, né? Como sair de um ofuscamento, né? Nesse caso, em primeiro lugar, dá um jogo de luz, né? Para o outro condutor baixar o farol. Se ele não baixar, se aproximar dele, diminuir a velocidade, tirar o olhar do farol oposto até passar por ele. Depois retoma a velocidade compatível. Você pode utilizar as faixas de trânsito no chão para que você não saia da pista, né? À noite, pessoal, à noite fica muito difícil de ver, né, o que vem à frente, né? À noite é um local que não tem iluminação pública, que você utiliza apenas a iluminação do seu farol, fica difícil de ver. E às vezes, dependendo da velocidade, quando você vê o objeto já é tarde, né? Você já está se chocando contra ele, né? Vocês lembram daquele vídeo lá das vacas? Todo mundo assistiu? O cara deu sinal de luz avisando. Eu já assisti isso aí. Pronto. Aquilo ali, pessoal, se for uma pessoa... Que foi, Vanessa? Eu não sei nem que filme era esse, não, que nem assisti, eu acho. Deixa eu ver aqui. Você tem aí? Tenho. Fui aqui. Aqui, ó, não tem iluminação pública, ó. A claridade é a dos faróis. O cara até avisou ali, ó, ele deu sinal de luz, avisando que tinha algo perigoso na via, ó. Ele avisou várias vezes, ó. Se ele avisou, cabia o motorista aqui, gente, mas já está dizendo que alguma corrida perigosa. Ele avisou várias vezes. Ele diminui a velocidade mesmo, aí diminui mesmo, e devagarzinho para ver se via alguma coisa de errado. Ele continuou com a mesma velocidade. Ó, Eita! quando ele foi ver, já não tinha mais como desviar. Ele já tava em cima, né? Então. Ele foi avisado diversas vezes ali, o cara deu vários sinais de luz. Sinal de luz no sentido oposto, ele está avisando que tem algo de errado. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Quando ele foi ver, já era tarde, ó. Ele tinha que ter vindo bem devagarzinho, tava procurando, poderia ser um buraco, poderia ser 2 carros que se chocaram, poderia ser várias coisas, mas ele permaneceu na mesma velocidade e não deu tempo de parar. Aí, só prejuízo, se ele tivesse sobrevivido, né? Se ele tivesse sobrevivido, só prejuízo. Aí ele foi corretivo, né? Que foi? Então aí foi a corretiva, né, no caso. Teria sido se ele tivesse evitado, né? Ele não conseguiu. Ele usou a direção. Entrava na academia logo. Ele tentou No caso utilizar. aí, ele não foi preventivo. ele Não, de foi jeito preventivo. nenhum. Foi de jeito nenhum. Ele tentou ser corretivo mesmo. Ele achou que a perícia Isso aí. dele, o reflexo dele ia dar certo, né? Era para ele ter diminuído a Então, velocidade. preventivo é quando tenta ver, né, e diminuir e tal, né, assim. Pronto, correto. Você acertou em cheio aí. Foi ótimo. Então né? ele fez o quê? Ele fez ao contrário, ele foi corretivo ou não foi corretivo? Não, ele foi Porque não dá corretivo. pra corrigir, né, no caso, né? É porque não deu, né? Ele foi negligente, na verdade, quase negligente, né? Ele Não, foi. Uma pessoa parece um... Você vê um negócio desse no meio da rua, tem nem como, você se assusta logo. O correto era ser preventivo. Se o cara avisou, mas alguma coisa tem, você não sabe o quê. Mas diminui, vai devagarzinho. Pode ser um buraco gigantesco, pode ser de todo mundo. Você vai bem devagarzinho, depois você rodar, são 2 km, não achasse nada, não era nada não. Aí você volta à velocidade normal. Aí o cara avisou, tem uma coisa aí, tem uma coisa aí, tem uma coisa aí. O cara não diminuiu nem a velocidade, mas aí... Rapaz, por muito menos eu paro, eu devagarzinho por muito menos. O cara me avisou várias vezes, é doido, né? Então, isso aí é comum, pessoal. À noite, em um local bem escuro mesmo, o farol da gente ele não ilumina tão longe não, muito longe não. Ele tava com o farol baixo, para não ofuscar ninguém que vinha no sentido oposto. Quando ele foi ver, meu amigo, tá doido. Já tava batendo nos animais. Aí acabou, pode ter morrido, se não morreu, destruiu o veículo, né? Não tem vantagem nenhuma aí não. E foi avisado, né? Aí, quando não tem iluminação artificial, utiliza o farol alto, né? Porque se for só o farol baixo, quando você vê a pessoa já está em cima, não dá mais tempo de desviar não. Se for uma pessoa, um animal, um buraco, você vai jogar ela longe. Viu? Condição adversa relacionada ao tempo, né? Pode ser a chuva. A chuva durante o dia já é ruim. Chuva à noite, meu irmão. Se você tiver um fumê razoável, você não consegue enxergar quase nada. Se for um fumê muito forte, só parando o veículo esperando a chuva passar. Não dá para dirigir. Se tiver um fumê da frente muito forte, você não consegue dirigir na chuva nem a pau. Tem que parar o veículo mesmo, porque não dá. Simplesmente não dá. Pode ser o frio, pode ser a neve, né? A neve, se vocês já assistiram aos filmes aí, né? Os veículos na neve, eles ficam deslizando, né? O correto é colocar algumas coisas nos pneus, a gente coloca corrente, né? O calor também causa o cansaço, né? Você passa a manhã na praia e vai dirigir, você não vai dirigir com sono. Se as crianças passaram a manhã brincando na praia, não voltam para casa dormindo, ou no ônibus, ou no banco de trás, enfadadas do sol. O vento, o carro nem sente tanto, pessoal, mas para quem anda de moto, no local aberto, na época dos ventos mesmo, agosto, setembro, outubro, tu é doido, no local aberto. Então mesmo você tá andando de motocicleta na BR, o caminhão passa só o bombom, você não sente o vento lhe empurrando. Neblina, né, em locais frios, né, daquele nevoeiro, aquela neblina pela manhã, né. Aqui a gente não vê tanto, eu acho que eu vi em Guaramiranga e vi em Ubajara, mas faz tempo, manhã cedo, época do inverno. Uma neblina que você não consegue enxergar nem 5 metros à frente do carro, né? Fumaça, né? Se tiver... Não ouvi, Valderlane, ó. Ruim andar em Guaramiranga, que é do lado direto. Ruim andar em Guaramiranga, que é não sei o que direto. Acho que é neblina que tem lá. Tá mais frio lá, né? As últimas vezes que eu fui tava tão quente.
Nem neblina mais eu vi. Não sei se esfriou mais. Está bem um ano que eu não vou, eu acho. Fumaça, né? Quando tem alguma queimada ali na lateral, alguma coisa, a fumaça vai para a pista, né? Também fica ruim de dirigir, né? Perde a visibilidade, né? Fumaça também Para acaba... você tá de moto, chegar de olho. Foi de moto hoje, Guaramiranga? Não, eu já andei de moto assim na fumaça, é ruim demais, fica ardendo o olho. Pronto, macho. Num carro arde o olho, de moto então, é doido, né? No carro ele entra, né? Por aquelas entradas frontais que tem no veículo, né? Para o ar-condicionado, né? Para melhorar o ar-condicionado, já entra fumaça, mas indo de moto. Chuva, né? Começou a Fica embaçado, né? Quando a gente anda de carro assim, tem neblina embaça. Embaixo. Você tem que colocar o ar-condicionado para o piso, né? Para desembaçar. Chuva, pessoal, quando começa a chover, né? A tendência, como a nossa cidade não tem assim um projeto de escoamento de água muito bom, né? Ele começa a alagar, né? Quando você anda em baixa velocidade, né? A água ali que está no solo, né? Ela passa pelos sugos do pneu. Deixa eu ver se eu mostro aqui a foto dos sugos do pneu, né? Sugos do pneu são aqueles cortes, né? Que tem aqui no pneu, né? São aqueles cortes que tem aqui no pneu. Eles são feitos justamente para passagem de água, né? Quando está chovendo, né? Esses cortes são feitos justamente para passagem de água quando está chovendo. A medida da velocidade, quanto mais veloz você anda, mais você vai empurrar a água que está no solo, né? Deixa eu pegar aqui. Mais você vai empurrar a água que está no solo, né? A internet aqui não está querendo ajudar, pelo jeito, né? Não está esses balaios todos. Vocês conseguem ver esses cortezinhos aqui, né? Esses cortezinhos aqui no pneu. A água passa por aí. A água vai passar por esses cortes. Quer dizer, quanto mais novo o pneu, mais alto o corte, né? Quanto mais careca o pneu vai ficando, quanto ele vai ficando um corte mais baixo, né? E quanto mais baixo vai passar menos água. Quanto mais baixo vai passar menos água. E se você andar mais veloz, esses cortezinhos não vão dar vazão. A água vai ser que você está empurrando devido à velocidade, vai ser bem maior do que a vazão para passar por entre esses cortes aqui, né? Então vai chegar um momento que a água não vai mais passar por aqui, pelos cortes, e você vai acabar andando sobre a água. Vai perder o contato do pneu com o solo, você vai andar sobre o espelho d'água. Se for andar sobre o espelho d'água, né, pode acontecer a aquaplanagem ou hidroplanagem. Aquaplanagem ou hidroplanagem. Você roda a uma baixa velocidade, ó, você empurra pouca água. Os sugos vão dar vazão. Se você começa a aumentar a velocidade, aumenta o nível de água que o pneu está empurrando. Ele começa a perder o contato com o solo. Vai chegar um momento que a água não passa mais por aqueles cortes, vai acabar tendo que passar por baixo do pneu, que vai causar com que o pneu fique mais alto do que é o solo. Ele vai ter água entre ele e o solo. Assim você vai perder o controle do veículo, né? Chamado de aquaplanagem ou hidroplanagem, né? Você vai perder o controle do veículo. Então, quando começa a chover, no início, tá de boa, você liga ali o farol. Dependendo da intensidade da chuva, né? Se for uma chuva muito forte, é aconselhável você ligar o pisca-alerta. Se chover granizo, o carro também pode vir a deslizar, pode quebrar até os vidros, né? Complica a visibilidade. Na chuva, a sua frenagem também não é a mesma. Você frear numa pista seca e frear numa pista molhada é totalmente diferente. E se você quiser dirigir em alta velocidade, pode acontecer aquaplanagem, né? Aquaplanagem ou hidroplanagem é a perda total da aderência dos pneus com o pavimento, com o solo, né?
devido a uma fina camada de água formada entre a pista e o pneu. Devido a uma fina camada de água formada entre a pista e o pneu. O que fazer, né? Quando está chovendo, pessoal, não é aconselhável você frear, pisar no freio. O aconselhado é você debrear, você utilizar o freio motor, que é diminuir a marcha. Você está na quinta marcha, você diminui a marcha. O carro, quando você diminui a marcha, você está diminuindo a potência que está mandando para os pneus, né? É o chamado freio motor, chamado debrear, né? Em vez de você pisar no freio, você vai diminuindo a força do motor com uma redução de marcha. Você está de quinta, passa a quarta. Você está deixando de acelerar ali, vai reduzindo a marcha. Depois passa a terceira. Você não vai descer da quinta para a primeira, que você vai estourar a caixa de marcha, né? Você tem que diminuir gradativamente. Quinta, passa para a quarta, já deu uma diminuída na potência. Da quarta, passa para a terceira. O auxiliar é você reduzir a marcha e não frear. E você estressar levemente a direção, girar bem leve a direção. Você não vai fazer um movimento brusco, já que está molhado, né? Porque pode perder o controle do veículo. Então, reduzir a marcha ou debrear. E quando for estressar, girar o volante, girar de maneira leve, né? Evitando movimentos bruscos. Então, o que fazer? Reduzir a marcha, debrear, estressar o volante de maneira leve, jamais deve frear e também não deve fazer movimentos bruscos ao volante, para com isso você não perder a direção do veículo. Tranquilo aí, aquaplanagem ou hidroplanagem? De boa? Sim. Professor, é tipo o velho, o careca, né? O pneu careca. Se tiver careca, piora mais a situação, né? Pneu careca até no solo, sem água, já é ruim, né? Ele não tem tanta aderência, né? Mas se tiver chovendo, piora ainda mais, né? Se estiver chovendo, piora ainda mais. Calor, né? O calor pode ocasionar indisposição e sonolência ao ato de dirigir, né? Você imagina você passou a manhã na praia, tomando banho e tal, jogando bola, tomando banho de mar. E você fica cansado para dirigir, fica sonolento, fica indisposto, né? Fica sonolento para dirigir. Frio pode ocasionar entorpecimento nas mãos e pés, né? Formigamento ou dormência. Aqui onde nós moramos, o frio não é tão intenso, né? O frio aqui não é que nem o frio do Curitiba, Rio Grande do Sul, São Paulo, né? Lá, quando é frio, né? Tem locais lá que neva, né? Santa Catarina às vezes neva, então o frio, pessoal, causa sonolência, né? Pode causar hipotermia, né? Você vai morrendo aos poucos, você acha que está ficando sonolento, quando na verdade você está morrendo, seus órgãos estão parando de funcionar aos poucos. Parece que você está apenas indo dormir, quando na verdade você está morrendo, né? Então o frio intenso também, ele vai atrapalhar seu modo de dirigir, né? Eu tenho um colega que mora nos Estados Unidos, de vez em quando ele me liga, ele está dentro do carro. O carro dele é um modelo mais antigo, né? Então, para dirigir, para ir para o trabalho, ele vai para dentro do carro e ele tem que passar mais ou menos de 15 a 20 minutos esquentando o carro com o aquecedor, né? Ele liga o aquecedor do veículo para que ele possa ir trabalhar, senão ele não aguenta. Aí eu disse assim, mas o frio aí deve ser massa e tal, né? Neve, tá? Ele, não. Quando tu pensa, ele disse para mim, né? Quando tu pensa em frio, tu pensa no friozinho em Guaramiranga, que você vai lá e tal, bota um blusãozinho e tal. Você fala que sai a fumacinha pela boca e você acha divertido. O frio aqui, ele dói, mano. O frio aqui é cruel, a gente fica pedindo a Deus que acabe o frio. As roupas são caras, você sente dores nas articulações, sente dor no queixo, nas orelhas, nos dedos, né? Ele disse, macho, como ele está irregular lá no país, né? Ele está irregular. Ele, macho, morro de medo de ficar gripado aqui. O hospital é pago, mas tudo é pago. Você não vai para o hospital que nem tem um SUS aí, não. Aqui é pago. Então a gente fica morrendo de medo de adoecer. O remédio ele compra de brasileiros que levam para lá, porque ele não tem como ir no médico, porque é muito caro. Se for no médico, tem que ter a receita para comprar o remédio.
Ele acaba comprando um remédio contrabandeado daqui do Brasil para lá, os brasileiros vendem. Remédio para dor de cabeça, remédio para gripe, que para comprar lá na farmácia tem que ter a receita, para ter a receita tem que passar pelo médico, para passar pelo médico tem que pagar, e diz que é muito caro. A esposa dele está grávida, disse que um parto lá nos Estados Unidos é $40 mil. Tem que pedir subsídio ao governo para que eles paguem, ele pague parcelado. Diz que um parto lá é $40 mil, não faz de graça não. Ah, tem que pensar 3 vezes o que é pro filho, se pretende mesmo morar fora, tem que pensar bem muito. O pessoal pensa que é só vantagem, não é também assim. Ele está lá ilegal, a mulher dele quando foi por aqueles coiotes, né? Ela passou, foi 4 meses presa lá. Pensava que ela tinha morrido. O pessoal aqui todo preocupado com ela aqui no Brasil. Ela passou 3 semanas para poder se comunicar, até um dia que ela ligou, estava presa no presídio. Gastou o mesmo dinheiro com o advogado para tirar ela. Não pode ir lá visitar porque ele está ilegal. Rapaz, o pessoal pensa que é só vantagem, mas não. O vento, né? O vento é o ar atmosférico que se desloca em determinada direção, né? Os carros nem sentem tanto não, mas a motocicleta sente, pessoal. Você tá andando assim, época de vento forte, agosto, setembro, outubro, você sente ele empurrando a moto, é interessante isso aí. Neblina, cerração e fumaça, né? Nesses fenômenos, a falta de visibilidade, né? Estão presentes, provocando muitos acidentes, né? Locais desse aí você não consegue enxergar o que tem à frente, né? Ali, muitos metros, né? Você liga o farol, liga a luz de neblina, né? O farol de milha, né? Para que você consiga ver um pouco por baixo dessa neblina aí, para evitar acidentes, né? Deve ser cruel. Quando as condições diversas estão nas vias, né? As más condições e projeções inadequadas, né? Aclives, né? Aclives, uma subida, né? Quando você está subindo, você não sabe o que tem lá após a subida, né? Se tiver um acidente, um buraco, alguma coisa. A descida, né? Vai depender muito do seu freio. Quando você desce ali a Serra de Guaramiranga, né? É doido que chega lá embaixo, as pastilhas de freio estão queimando em brasa. Você sente até o cheiro, né? Delas queimando, porque você tem que estar segurando o freio direto, né? Curvas e buracos, né? Quando você vai fazer uma curva muito fechada, dependendo da velocidade, você pode sobrar na curva, você pode sair da sua mão e bater na contramão e causar uma colisão frontal, né? Buracos na via a gente nem se fala aqui no nosso país, né? Os buracos são demais, você tem que escolher onde vai cair, qual buraco vai cair, acabando com a suspensão requer dinheiro para consertar, que acaba com o nosso bolso, para o bolso, né? A má sinalização, né? Tem muitas vias rurais, né? Rodovias que elas não são sinalizadas, não tem iluminação pública, então fica muito ruim de dirigir nesses locais à noite, né? Não tem iluminação pública, não são bem sinalizadas, né? Então é muito perigoso. As depressões ou elevações geralmente aquele remendo foi feito na pista, né? Fica um calombo, eles não tendem a nivelar para ficar na mesma altura, eles fazem um remendo meio, como a gente chama, nas coxas, né? Mal feito. As depressões são locais onde o terreno ele não virou um buraco, mas ele cedeu devido ao peso dos veículos, né? Ainda está com asfalto ali, mas ele está mais baixo quando você vem em alta velocidade. E dependendo do tamanho da depressão que você cai, pode perder o controle do veículo, né? Depressões são locais que você não vê de longe, porque ele continua sendo preto, a cor do asfalto, mas quando você chega lá, ele está mais baixo que o nível do asfalto, né? Ali cedeu devido a peso de caminhões ou veículos de grande porte, e o carro pequeno, quando bumba, é mesmo que está caindo num buraco, disfarçado, porque ele continua preto, né? Pode perder o controle do veículo, né? Tipo de subida aí, ó, íngreme, ó, perigosa. Aqui são os buracos nas vias, você tem que escolher qual buraco você vai passar. Não tem como desviar de todos, que são demais. No Canadá, eles usam adesivo, né, de buraco no asfalto para o motorista reduzir a velocidade, né? O asfalto lá é impecável, né? Eles utilizam de adesivos para enganar e os caras diminuíram a velocidade. Aqui no Brasil a tecnologia já é bem mais avançada, né? Você cai mesmo no buraco, é real, né? Não é só um adesivo, né? Você cai, pode perder o carro, perder a vida,
quebrar o veículo, quebrar a moto. Esses dias eu vinha atrás de um veículo, né, de 4 rodas. Ele passou com um buraco entre as 4 rodas, né? Quando eu fui ver, não tinha mais como desviar. Você dá um pulo, tenta segurar a moto para não cair e fica torcendo para não ter empenado o aro, né? Muitos buracos. O cara da moto ele sempre está em desvantagem, né? Ele tem que equilibrar o veículo ainda. Intensidade de tráfego, né? Tem aqueles horários onde o tráfego fica muito mais, como é que eu posso dizer, muito mais complicado, né? Aquele horário de rush, né? De manhã, né? Na ida do trabalho, ida para a escola, né? Os pais tiram os carros para deixar os filhos no colégio, tiram os carros para ir trabalhar, então o fluxo de veículos fica muito intenso de manhã. Depois que eles chegam no trabalho, colocam os carros no estacionamento, né? Diminui drasticamente a quantidade de veículos na rua, né? Aí de manhã é muito grande para ir deixar filho no colégio, depois ir trabalhar. Depois que os filhos já estão na escola e já estão no trabalho, o veículo fica estacionado, né? Diminuindo a quantidade de veículos no trânsito, né? Vai aumentar de novo na saída do colégio, né? Muitos veículos indo pegar as crianças e aumenta de novo na volta do trabalho para casa, né? Horário de rush, né? Onde aumenta o fluxo de ônibus, aumenta o fluxo de veículos, fluxo de motocicletas, né? Deixando o trânsito muito mais congestionado aqui na nossa cidade, né? Então, tem os horários de maior aglomeração, né? Horário de ida para o trabalho, horário de retorno ao trabalho, ida para a escola, retorno da escola, né? O trânsito fica muito mais intenso. E os veículos lentos ou longos, né? Eles sempre têm que andar pela direita, né? E pode causar algum acidente, né? Veículo lento ali na estrada, o cara tá ali apressado, vai tentar fazer uma ultrapassagem e fica tentando e não dá certo até o momento que ele mete os pés pelas mãos, senta no local que não é permitido e pode causar um acidente, né? Ele já está cansado de andar ali a baixa velocidade atrás daquele veículo e quando ele vai tentar ultrapassar de maneira afobada, né? Se prestar muita atenção, pode causar um acidente, né? Aqui é um exemplo, né, de uma via nos Estados Unidos, Los Angeles, aqui no São Paulo, né? Lá a largura das vias aí, ó. São altas, eles têm 2, 3 viadutos um sobre o outro para liberar o trânsito. Aqui não. Quando tem 1 ou 2 viadutos já é muito, né? Lá ele tem vários viadutos, várias vias aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, mais ou menos 19 ou 20 faixas aí, ó. Mais ou menos 19 ou 20 faixas aqui, ó. 3 faixas, 4. Aqui eles mantêm uma distância mais ou menos organizada, olha aqui a distância. Aqui não, ó. Aqui nós lutamos por cada centímetro da pista. Lá não, eles mantêm uma distância tranquila de um veículo para o outro, parece até que... Aqui é o Brasil! Interessante que parece até que eles estão ensaiando alguma coisa, né? Mas aqui não, aqui como é, ó. Cada centímetro é brigada, é lutada aqui. Eu já fui para Recife, passei por quase 2 horas só numa avenida para passar para outra. Aí é aqui o quarto anel, aí é o quarto anel viário aqui, a partir das 5 horas da tarde. Recife, você mal vê semáforo, né? Lá, você mal vê semáforo, né? Os veículos andam em alta velocidade, né? Você passa tempo mesmo para atravessar a pista lá, era uma tartaruga, porque todo mundo anda voado lá. Impressionante. Veículos, né? Veículos com mau estado de conservação, né? Veículos velhos, veículos com pneu careca, veículos soltando para-choque, né? Veículos com a lanterna sem funcionar, com um pisca sem funcionar, né? Pode causar acidentes, né? O cara quer entrar direito, mas não liga o pisca, o cara tá ali atrás dele, ele não ligou o pisca, pode ser que bata na traseira dele, né? O cara pisa no freio e não está funcionando a luz de freio, né? A luz de freio, quando você vê, você tende a diminuir também, quando o cara diminui. E quando não está funcionando, que você nem nota que o cara tá diminuindo a velocidade, isso é, mas o cara tá diminuindo ali, nada de acender a luz, pode estar queimado, né? Na ausência de equipamentos obrigatórios no veículo, né?
Pode faltar um para-choque, faltar um retrovisor, vai atrapalhar no modo de dirigir, né? Vai deixar o modo de dirigir menos seguro. Pode ter algum equipamento que está sem funcionar, tipo uma buzina, pode estar faltando um retrovisor. Então, quando se fala em condições adversas relacionadas ao veículo, ao estado de conservação, aos equipamentos obrigatórios, falta de iluminação tanto dianteira como traseira. Quem quer falar alguma coisa? Quer perguntar? Dou de ideia. Aqui exemplos, né, de veículos que estão no mau estado de conservação, né, que com certeza as lanternas não estão funcionando, o ferrugem tomou de conta, é capaz de dar um teto, né, o para-choque aqui está pendurado, não tem aqui a lanterna traseira do lado esquerdo. Difícil de ver veículos assim hoje em dia, né, andando. Condições adversas com relação à carga, né, o excesso de peso no compartimento, né, o excesso de peso. Um veículo muito longo, né? Comprimento longo, então uma carga de comprimento longo maior que o veículo. Tem gente que faz isso, o veículo é pequeno, ele coloca uns canos bem grandes, leva lá em cima, ou fica uma pessoa segurando pela janela, né? Aumentando o tamanho do veículo, o tamanho do comprimento do veículo. Pode causar acidente, pode derrubar um motociclista, pode bater num pedestre, né? Se tiver com a carga maior que a altura do veículo, né? Pode ser que encoste algum fio, pode ser que enganche algum fio, derrube a fiação de casas, né? Se tiver com uma largura maior que a permitida, pode ser que o cara acostumado a dirigir com um carro mais fino, né? Coloca um alargador nos pneus para que os pneus fiquem para fora do veículo, ele pode encostar em outro carro sem querer, por falta de costume de dirigir um carro mais largo, né? O condicionamento inseguro, né? Às vezes a gente vê jornais que caiu alguma coisa em cima do caminhão, porque não estava amarrado de forma segura e bateu nos veículos, atrapalhou o trânsito, matou gente, né? Então são tipos de situações e condições diversas relacionadas à carga, né? Aqui o exemplo aí, ó, a altura da carga passou em bem 2 vezes do veículo, a largura também. Com certeza o peso é maior do que esse veículo poderia levar, né? E aqui o excesso de passageiros, ó. 3, 6, 7, 8, com a criancinha lá atrás, inocente, né? Nem culpa, né? É um avião. Cabe mais que um carro pequeno, né? Um carro pequeno cabe 5. É isso aí. E a bagagem, tem um balde ali ainda, tem um baldinho. Tem um baldinho ali que tá levando alguma coisa, né? O pobre da Eu criança. conheço, ele tá antigo, tem pessoas O assim. pobre do menino espreme, tá? Um menino pendurado ali, olhando pra câmera, ó. Né? E os meninos ali na frente estão dando mau valor, se duvidar, viu? Mesmo estando Quem apertado. tá sofrendo, ei, professor, quem tá sofrendo é a criança da frente aí, ó. Achando é bom. Tá parecendo mais um trem, né? Tá mais para um trem que um veículo de 2 rodas, né? Passageiros, né? Suas reações são imprevisíveis, né? Uma criança, pessoal, ela pode querer brincar com o papai, com a mamãe, né? Que está dirigindo, pode tampar a visão do papai. Papai, fecha os olhos, aí, bum, tá com as mãozinhas nas olhos do papai, o papai fica sem ver o trânsito, né? A criança pode colocar a cabeça para fora do veículo, né? O cara olhando no retrovisor, viu a cabeça do filho lá de fora, leva logo um susto, né? O idoso, pessoal, que ele tem mal de Alzheimer, né? Mal de Alzheimer, ele tende a esquecer das coisas, né? Memória curta, né? A curto prazo. Às vezes ele, de uma hora para outra, ele dá uma crise, ele não lembra que está dentro de um carro, né? Ele fica sem saber onde está, pode ficar agitado, gritar, achar que está sendo sequestrado, porque às vezes ele não lembra nem dos filhos, né? Ele lembra dos filhos quando eram crianças, não reconhece eles adultos, né? Então, um idoso, se ele tiver com mal de Alzheimer, pode complicar, né? Pode estar que está sendo sequestrado, pode dar, tem idoso que é valente que só, né? Pode querer puxar o volante ou bater no motorista porque não reconhece, né? Às vezes até um próprio filho ele não lembra, né? A lembrança que ele tem do filho quando era criança. Então, um idoso com uma crise de Alzheimer pode causar um acidente, né? Casal de namorados que gostam de andar
de mão dadas, o cara dirigindo e segurando a mão da namorada. Na hora que ele vai passar, Ai, foi hoje. na hora que ele vai passar a marcha, ele usa a mão, ele tira a mão esquerda do volante e vai passar a marcha lá do lado direito para não soltar a mão da namorada, né? O meu amor fez. Aí o casal apaixonado fica se beijando, né? Aí o cara tira a visão da estrada e vai beijar a namorada e bate no veículo da frente, né? Ou então o contrário, né? Eles brigando, né? Chateado, uma briga, alguma coisa, um ciúme. O cara dirigindo e a mulher brigando, gritando, batendo nele. Você sabe que um homem sempre apanha, né? Coitado do homem. O homem sempre, depois que inventaram a Maria... Coitado. Depois que inventaram a Maria da Penha, né? O pobre do homem só apanha, né? Está acabando com a masculinidade do homem, né? Ele só apanha. Aí não tem que criar a lei José da Penha, né? Temos que criar, porque os homens só apanham hoje em dia. Era só um certo. Vocês tão chato, cara. Que foi? Era só um certo. Inventar É a essa lei Maria aí agora. Macho, tem um bocado de amigo que apanha das mulheres, com medo de dar nas mulheres, e a mulher dizer que apanhou, né? Eles apanham pra caramba. Um bocado de amigo meu. Tem cabo aqui na sala também que apanha, mano. Quer dizer. Não deixa um chapa aí apanhando, não. Eu apanho. Tá aí, ó. O Gabriel apanha, normal. Fui aí em casa aqui, não é negar não. Ave Maria, meu Deus do céu. Só a misericórdia de Jesus. Aí. Isso a Globo não mostra, mano. Os homens sendo oprimidos, né? Isso a Globo não mostra. Olha, Não apoia, não. a Alderlane acabou de bater no marido, só pra ele ficar ligado. Ó. Tapão que ela deu agora. Só não tá ligado. Não, o celular caiu aqui de cima do litro. Aí. Tacou o celular no cara, viu aí, ó? Rebolou o celular no cara. Só pra ele saber quem manda. Então, barulho ou euforia, né? Imagina as crianças tudo gritando, brigando, jogando as coisas no papai, né? Então, dormindo, brigando, o pai tem que virar pra trás pra mandar o menino se calar, se acalmar. Nisso ele tira a visão do trânsito, né? Um animal, o pessoal pode querer brincar também, pular em cima do dono, pode pular uma criança em cima da outra, pode rebolar alguma coisa no pai, na mãe, né? Com a intenção de brincar, pode causar um acidente. Aí, ó, mulher batendo no homem, ó. Mão fechada, ó. O pau do homem apanhando. Meu Deus. A criancinha colocando a cabeça para fora do carro. O pai tá aqui dirigindo, olhando no retrovisor, vê a criança toda fora do carro. Imagina o susto. Condutor, né? Condutor alcoolizado, com ingestão de drogas ou medicamentos, né? O condutor pode estar alcoolizado, ingestão de drogas ou medicamentos. Vai influir no modo dele dirigir, né? Se beber, não dirija. Se usar drogas, também não dirija, né? Ou então ele pode estar só cansado mesmo, no dia de trabalho, no dia cansativo, né? Pode estar no final do dia de trabalho muito cansado para dirigir, né? Com certeza vai implicar no modo de dirigir, vai implicar nos reflexos dele, né? Então o cara brigou com a namorada, morreu um ente querido, perdeu o emprego, ele está abalado psicologicamente para dirigir. Ou então faz uma endoscopia, que às vezes precisa tomar aquele medicamento, né? Que a pessoa fica. A pessoa quando faz aquele exame de endoscopia, ela fica grog, viu? Eu fiquei, viu? Nem tô todo molhado ainda, pô. Cadê, João? Ela fica grog. Minha irmã foi com a minha mãe uma vez, ela disse que a minha mãe ficou chapadão. Fica, mano. Fica. Eu já fiz umas 2, 3 vezes. Minha esposa me leva e diz que eu fico chapadão mesmo, falando besteira e tudo. Diz que eu fiquei reconhecível a pessoa. Então, deixa eu ver aqui. Se você bebeu, não dirija. Se está muito cansado, não dirija. Se passou a noite acordado, não dormiu bem, não dirija, né? Pegue um Uber, porque vai impactar diretamente no seu reflexo, no modo de dirigir. O cara muito cansado, passou a noite trabalhando, né? Teve uma época que eu estava dirigindo à noite, trabalhando à noite de moto, eu fazia segurança nos caixas eletrônicos. Eu dormi no volante da moto. Jamais pensei que fosse dormir dirigindo uma moto. Dormi, de madrugada, estava cansado. Eu até saí do emprego lá, porque eu estava com medo de morrer na moto. Dormi, capotar na moto,
perder carteira, celular, quebrar os pernas, os braços, pedir para sair, não aguentei não. Tipos de colisões, né? Era segurança, sabe? Macho, eu fazia, não sei se vocês já viram esses caixas eletrônicos vermelhos, né? São os 24 horas, né? Escolta armado, né? Eu fazia a segurança deles à noite, né? À noite eles nos cruzamentos, né? Colisões nos cruzamentos. Colisão em marcha ré, você deu uma ré e bateu em outro veículo, né? Você dá uma ré, não observou direito, não viu o veículo, não viu o obstáculo, o objeto, a motocicleta. E acerta outro veículo de ré. Colisão com motocicletas, né? Quando você bate em uma motocicleta, né? Pode ser um carro, uma motocicleta, duas motocicletas, né? Desde que tenha uma motocicleta envolvida. Colisão misteriosa, né? Colisão misteriosa. É uma colisão que gosta muito de cair em prova. Essa colisão é uma colisão, pessoal, que tem um veículo envolvido, geralmente é um veículo envolvido, e não se sabe o que causou a colisão. Exemplo, um carro bateu no muro de uma casa, bumba. Quando o motorista sobrevive, ele não lembra o que foi que causou aquilo, né? Não tem ninguém viu, não tem testemunha, fica o nome de colisão misteriosa. Ninguém sabe por quê. Não sabe se ele foi desviado no animal, não se sabe se ele bateu em alguma coisa, se ele dormiu do volante. Por isso o nome de colisão misteriosa. Não se sabe o que ocasionou. E ela só envolve um veículo. Ela só envolve um veículo e não sabe o que ocasionou isso. O cara, quando não morre, o motorista, ele não lembra o que foi. Um veículo caiu de uma ponte num rio. Não sabe se ele foi desviar de alguém, se ele dormiu, se ele teve um mal súbito. Só que se sabe é que o veículo caiu da ponte. Não se sabe por quê, por qual motivo. O veículo bateu num poste, não sabe se o cara estava alcoolizado, se ele dormiu. Ele bateu no poste, o poste caiu. Se ele está vivo, ele não lembra o que ocasionou. Por isso, colisão misteriosa. Colisão misteriosa é a colisão que envolve um veículo. A colisão misteriosa envolve um veículo. Quando ele sobrevive, ele não lembra o que causou e ninguém sabe o que foi que aconteceu ali. Por que ele caiu do rio? Por que ele bateu no poste? Por que ele entrou na casa com o carro, com tudo? Por que ele bateu no veículo que estava parado? Às vezes o veículo está parado. Geralmente envolve apenas um veículo e não se sabe por qual motivo aconteceu a colisão. Muitas vezes ele não lembra, ou então ele morre naquela colisão ali, colisão misteriosa. Ele bate numa árvore, ele bate num poste, ele bate numa casa. Já aconteceu um acidente comigo. Nessa época eu morava no Pecém, aí eu no bairro lá que eu morava, Saquinho, eu ia direto pro Pecém mesmo, pra cidade de Pecém à noite, a minha irmã que ia conduzindo a moto. Aí o rapaz, ele entrou na contramão de uma vez. Aí, claro, na hora a gente fica desnorteada, a gente tipo, não entende nada. Só que depois, quando voltou tudo, assim, a minha cabeça, né, porque eu apoiei mesmo no carro. Ele tinha desmaiado, porque ele tem diabetes, né? Aí ele passou mal. Aí no que ele passou mal, o carro entrou de uma vez na mão da gente, pegou de frente. Tanto que a moto não deu nem muito para falar a verdade, então ajeitar, né? Porque ia gastar muito. Aí, claro, ele arcou com os remédios, arcou com as médicas, né? Tudo, mas é porque ele tinha diabetes. Aí ele passou mal e desmaiou. Mas foi um milagre, viu? Porque do jeito que a moto ficou, o policial mesmo falaram, foi um milagre. E na hora lá a gente se acertou, né? O esposo da minha irmã acertou com o filho dele, que não precisou ir para a justiça nem nada, que ele arcou com tudo. Que bom, né? Graças a Deus. Ele sobreviveu, né? Colisão com animais. Tem algum animal envolvido, né? Então, colisão com o veículo da frente, bate no veículo da frente. Quem bate atrás está errado. Colisão com o veículo de trás, o veículo de trás batendo em você. Colisão frente a frente, dois veículos batendo de frente, né? Frontal. Colisão nos cruzamentos, colisão que acontece no cruzamento, né?
indeciso de quem tinha a preferência, alguém não respeitou, bumba, os dois bateram. Colisão em marcha ré, você está andando em marcha ré e bateu em algum veículo, alguma coisa que estava na via. Colisão com motocicletas, tem alguma motocicleta no meio. Colisão misteriosa, apenas um veículo e não se sabe o que ocasionou. É um mistério. Quando o cara sobrevive, ele não lembra o que foi. Não se sabe por qual motivo aconteceu a colisão. Colisão com animais, tem um animal envolvido, né? Colisão com ciclistas, tem um ciclista envolvido. Colisão com trens. Mas... O que foi, Vanessa? Nada não, deu certo, professor. Eu acho que vem quando a Vanessa fala, mas escuta a voz de um homem, né? Tem um homem aí. Às vezes eu escuto... Oi, professor, é a voz do meu namorado. Ah, ele tá assistindo a aula, né? Um abraço aí pro cara aí. O cara tá assistindo a aula. Beleza. Alô, Colisão com ciclista. Ele tá do meu lado. Aí ele fica falando. Tranquilo, tem ciclista envolvido. Colisão com trens, tem um trem envolvido, né? Colisão com objeto físico, né? Pode ser um poste, uma árvore, uma casa, um muro. Tem um objeto físico envolvido, né? Colisão com pedestres, tem um pedestre envolvido. E outros acidentes, né? Colisão com qualquer outra coisa, né? Colisão frente a frente, frontal, né? Quando dois veículos se encontram na mesma faixa em sentidos diferentes, né? Pode ser uma ultrapassagem mal feita, pode ser numa curva, né? Você calculou errado a velocidade, você foi bater do lado de uma curva onde tenha 2 sentidos, né? Você sai da sua faixa de trânsito sem querer, sem contra a sua vontade, por um erro de velocidade na hora da curva, vai lá na faixa que é contramão, você não poderia ir e causa um acidente frontal, né, entre dois veículos, né? Então, o acidente frontal é somada às velocidades, né? Se você está a 90 e outro veículo está a 90, é uma colisão a 180 por hora, né? Uma colisão meio cruel, 180 por hora. Principais causas das colisões: ultrapassagem mal feita, né? Imperícia nas curvas, falta de habilidades nas situações críticas, reações inadequadas nas condições adversas e conversões mal realizadas. O veículo em direção contrária tem que diminuir a velocidade, né? Sinalizar e deslocar-se para a direita o máximo possível, né? Não manter a luz alta para ofuscar o outro, no caso aí de dirigir à noite, né? E não tomar atitudes agressivas ou ofensivas quando dirigir, né? Evitar. Colisão misteriosa é um acidente que envolve um único veículo e o motorista, quando sobrevive, desconhece a causa do acidente, né? Ele desconhece a causa do acidente. Colisão com animais, né? Tem um animal envolvido, né? Não se iluda, pessoal. Um animal tipo uma vaca, um cavalo, que pesa ali 150, 200 quilos ou mais, 300 quilos. Rapaz, é uma lenhada. Olha aí, onde é que acho que isso é um jumento, sei lá. Onde é que ele foi parar mesmo? Se o motorista sobreviveu aí, pode guardar a data de aniversário, porque nasceu de novo, cara. O cavalo entrou aí, ó, acabou com o carro. Acho que esse daí é um Celta. Ele destruiu, virou um carro conversível. Ele arrancou a parte superior do Celta. Agora é um carro conversível. Então não se iluda, pessoal. Um animal desse, se você sobreviver, agradeça a Deus. Colisão com animais, como evitar, né? Se você viu um animal ali na beira da pista, ou você tem aquela placa lá, cuidado, acidentes com animais, você reduz a velocidade naquele local, que já é costume ter acidentes. Se você está vendo um animal ali, reduz a velocidade. Você não sabe se de uma hora para outra ele pode correr na sua direção. Evite buzinar para não assustar o animal, né? Não use a luz alta com a intenção de cegá-lo. Ele não sabe como ele vai reagir. E redobrar a atenção, principalmente em zonas rurais, né? Onde os animais são maiores, né? Que onde nós namoramos são cachorros, gatos na via, né?
Na zona rural pode ser vaca, bezerro, boi, cavalo. Pode ser um animal de maior porte, mais pesado, né? Soma o peso do animal com a velocidade do seu veículo, né? Causa um estrago grande. Né? A gente encerra. Não esquece de se inscrever no canal, curtir e compartilhar. Muito obrigado pela força.